Irmãos, eu quero compartilhar a palavra com vocês, mas antes eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração e nós vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por responder nossas orações. Obrigado por cada conexão que o Senhor tem criado nos últimos 10 anos. Todo dom perfeito e toda boa obra vem de Ti, Senhor. O Senhor que é o Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação de dúvida. Agora queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso pedimos, como Teu povo, fala conosco. Que a Tua voz se torne mais uma vez percebida. Que saiamos daqui como cantamos, transformados pelo contato com o Teu olhar. Porque nós podemos dizer ao mundo, não somos mais os mesmos, Senhor. O Senhor tem mudado a nossa história, o Senhor tem mudado a nossa vida. E pedimos, nessa manhã, muda um pouco mais, para a sua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa manhã é reposicionando a nossa vida para aquilo que é eterno. E para iniciar esse tema, eu gostaria que você assistisse um vídeo para que você pense para onde a sua vida está reposicionada, ou seja, posicionada. Para onde a tua vida está arranjada. Abre comigo a sua Bíblia em João capítulo 10. Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 10, e verso 22 a 28. Eu quero te dar a refletir um pouco sobre para onde a nossa vida está posicionada. João capítulo 10 e verso 22. Em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. E em Jerusalém havia festa da... repetiu, né? Isso. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. Respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Você pode repetir isso comigo? Jesus dá a vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém, absolutamente ninguém, as arrebatará das minhas mãos. Jesus, ele está no pátio do templo, como nós lemos aqui, o templo de Jerusalém. Ele está num local do pátio chamado Alpendre de Salomão. E nesse lugar, naqueles dias, estava sendo comemorada a festa da dedicação, uma das principais festas comemoradas pelos judeus. Jesus está rodeado de judeus e eles faziam um único questionamento para ele: se você realmente é o Messias, se revela de uma vez. Se você realmente é o Messias, não oculte, não esconda isso de nós. Mostre quem você é. Esse era o pedido dos judeus que cercavam Jesus ali no templo naqueles dias. Qual era a intenção deles? A intenção deles fica nítida no versículo 24, onde eles pedem para que Jesus se revelasse. E como resposta, Jesus faz algumas afirmações muito interessantes. O verso de número 26 a 29 vai mostrar que Jesus, ele já se revelou. Ou seja, o que os judeus estavam pedindo por um único motivo, irmãos. Eles não tinham percebido a revelação de Jesus, porque na realidade ele já tinha se revelado. O verso 26, acompanhe comigo, diz assim: mas vocês não
creem, porque não sois das minhas ovelhas, como já vulo tenho dito. Verso 27 de João 10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Aqueles judeus estavam pedindo uma revelação que já tinha sido feita. Aqueles judeus não estavam acreditando enquanto outros acreditavam. Aqueles judeus não conseguiram perceber os milagres que Jesus estava operando enquanto outros já estavam percebendo. E aqueles judeus usam tudo isso como argumento para deixar de crer. É interessante observar tudo isso porque Jesus faz uma afirmação que, ao mesmo tempo que é simples, ela é uma afirmação profunda acerca daqueles que se relacionam com Ele. Jesus diz que eles são como ovelhas dispostas a seguir o seu pastor. Esse relacionamento entre pastor e ovelha é muito interessante, porque a ovelha, nessa analogia que Jesus coloca, ela tem uma posição de profunda dependência do pastor. A ovelha sai para pastar sobre a direção do pastor. A ovelha come, a ovelha bebe, a ovelha é guardada de perigos por seguir a orientação do pastor. Tanto é que no Salmo 23, Davi, que era um exímio pastor, vai ilustrar isso muito bem. Ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Em outras palavras, Davi estava dizendo: como um pastor conduz o seu rebanho, eu sou conduzido pelo Senhor às águas tranquilas, aos pastos verdes. E Jesus replica esse ensino aqui no Novo Testamento, mostrando que as ovelhas que são dele ouvem a sua voz e seguem a direção que ele propõe. Ou seja, as ovelhas de Jesus reposicionam a sua vida para aquilo que é eterno. Você pode dizer isso comigo? As ovelhas de Jesus reposicionam suas vidas para aquilo que é eterno. Como nós assistimos nesse breve vídeo, irmãos, toda a nossa vida, por mais longa que seja, a Bíblia diz, é um sopro, vai passar rápido. Precisamos nos familiarizar com o tema morte. Repito, precisamos nos familiarizar com o assunto da morte. Obrigado, Damião. Embora seja um assunto desconfortável, embora seja um assunto que a gente não queira tratar, embora seja um assunto que a gente quer fugir dele, como se alguém foge da morte, a Bíblia diz que a morte é uma realidade. Só que ao mesmo tempo que a Bíblia ensina a realidade da morte, ensina também que a morte não é o fim. A morte representa uma transição para aquilo que é eterno. E como o vídeo bem disse, não preciso ler isso na Bíblia, eternidade ao lado de Deus ou eternidade distante de Deus. Uma escolha que todos nós teremos que fazer. O que está acontecendo, irmãos? Nesses dias, a gente vive a pressão de nos posicionar de acordo com aquilo que é terreno e de acordo com aquilo que é passageiro. Todos nós que estamos aqui recebemos e enfrentamos uma pressão de posicionamento naquilo que vai passar. Você recebe pressão na família, você recebe pressão no ambiente de trabalho, você recebe pressão com quem você se relaciona, você recebe pressão de vários lados. E normalmente essa pressão, ela consiste em te pressionar a decidir sobre coisas que são terrenas, momentâneas. Alguns estão pressionados a enriquecer, como disse o vídeo. Outros estão pressionados a ter o corpo perfeito. Assumiram isso como ideal.
e estão numa busca desenfreada pelo corpo perfeito. Outros estão pressionados a ter um relacionamento, como se relacionamento preenchesse as nossas carências emocionais, e não preenche. Outros estão pressionados a provar algo para alguém que deu certo na vida. Eu preciso provar para a minha família, ou para alguém, ou para a sociedade que eu dei certo. Tudo isso são pressões. E são tipos de pressões que passam. Às vezes, estamos posicionando a nossa vida, ajustando a nossa vida para atender essas pressões terrenas, momentâneas, transitórias. E aí sabe o que acontece? A gente deixa de posicionar a nossa vida para aquilo que é eterno. Como reposicionamos a nossa vida para a eternidade? Eu quero te dar 3 respostas a essa pergunta. Número 1, reposicionamos a nossa vida para a eternidade desenvolvendo relacionamento com Deus. Você pode repetir isso comigo? Desenvolver relacionamento com Deus. João capítulo 17, verso 3, a Bíblia diz: e a vida eterna é esta. Eu vou fazer ênfase nisto. A vida eterna é esta. Esse artigo não é indefinido, esse artigo é definido. Em outras palavras, a expressão não está dando margem para dizer que a vida eterna é isso, aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo e mais aquilo. Não, a lista eterna não é, a vida eterna não é uma lista de tarefas. Segundo Jesus, a vida eterna consiste em um único ponto. E que ponto é esse, irmãos? Que conheçam a Deus como o único e verdadeiro Deus, e conheçam a Jesus, que foi enviado por Deus. Resumindo, a vida eterna é conhecer a Deus, irmão. Resumindo, a vida eterna é ter relacionamento com Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6 e versículo 3, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em outras palavras, Oséias está dizendo o seguinte: povo de Deus, se relacione e prossiga nesse relacionamento com o Senhor. Cresça. Desenvolva raízes nisto. Invista a sua vida nisso. Invista o melhor dos seus anos nisto. Invista dinheiro. Invista tempo. Invista a sua própria vida nisso, porque conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor é uma bênção, é uma dádiva, é uma das maiores riquezas que um ser humano pode acumular na terra. Riqueza que o ladrão não rouba, o sequestrador não alcança, os fraudadores da internet, os golpistas não alcançam, uma riqueza que ninguém pode te roubar. Então, é importante a gente lembrar que quando se fala de relacionamento, a palavra bíblica para conhecimento dá a ideia de relacionamento íntimo, relacionamento próximo. Então é importante, irmãos, a gente lembrar que o nível de relacionamento define aonde passaremos a eternidade. O nível de relacionamento com Deus define que tipo de pessoas seremos na eternidade. Olha o que a palavra vai dizer em Mateus capítulo 7, e verso 21 e 22. Mateus 7, 21 ao 23. Vamos ler. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o que, irmãos? Que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23, você pode ler? 1, 2, 3. Jesus, ele diz que algumas pessoas serão apartadas dele na eternidade. E por que eles serão apartados? Olha o final do versículo 23. Porque essas pessoas nunca conheceram Jesus. Nunca tiveram um relacionamento genuíno, verdadeiro, transparente e profundo com Jesus. Mesmo que essas pessoas tenham trabalhado para Jesus. Olha que interessante, o verso 22 diz isso. Vai ter muita gente que trabalhou para Jesus aqui na terra e vai ser apartado para distante dele na eternidade. Por quê? Porque tem muita gente que acha que é o que faz que valida, que é o que faz que determina a identidade. Escute isso. Não é o que nós fazemos que determina a nossa identidade. O que determina a nossa identidade é quem nós somos em Deus. É quem eu sou. É quem você é. Quem nós somos em Deus define a nossa identidade, não o que eu faço. Porque no grande dia Jesus ensinou. Vai ter gente que expulsou demônio pelo poder do Espírito Santo, vai ter gente que profetizou em nome do Senhor, vai ter gente que fez sinais e maravilhas e vai ser separado, vai viver a eternidade longe. Por quê? Pessoas que reposicionam sua vida para a eternidade, elas desenvolvem relacionamento com Jesus. Diga isso comigo: não é o que faço o que me torna conhecido nos céus. Pode ficar melhor isso, gente? Diga comigo: não é o que eu faço que me torna conhecido no céu. É o tipo de relacionamento que eu mantenho com Jesus que me torna conhecido nos céus. A gente precisa virar essa chave, irmão. Tem gente que acha que vai ser conhecido no céu pelo tamanho ou pela quantidade de trabalho que eles fazem para Jesus na terra. E a Bíblia ensina o oposto. Eu serei conhecido no céu pelo tipo de relacionamento que eu tive com Jesus aqui na terra. Que tipo de relacionamento você está mantendo com Jesus? Que tipo de relacionamento você está construindo? Em matéria de relacionamento com Jesus, quão profundas são as suas raízes? Lucas capítulo 10, verso 19. Eis que eu vos dou poder, ou autoridade, para pisar serpentes e toda a força do inimigo, e nada te fará dano algum. Alguém diz amém para isso? Irmãos, não importa quanto o inferno se levante, quão difíceis serão nossos dias, não importa se o inferno abriu as portas ou fechou, o que importa é que nós temos poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e a palavra diz que toda a força do inimigo sem nos causar dano algum. Autoridade. Agora, mais importante do que ter autoridade, olha o que diz o versículo 20. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos sujeitam. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. O inferno vai se sujeitar à autoridade de uma igreja que tem relacionamento íntimo com Jesus. O inferno vai se sujeitar a uma igreja que tem uma autoridade construída no secreto com Jesus. O inferno não tem escolha. O inferno não tem escolha. Ele se sujeita. Agora, Jesus nos ensina algo extraordinário aqui.
Não vamos se alegrar muito por isso. Vamos se alegrar muito mais no fato de ter relacionamento íntimo com Jesus. Quem tem relacionamento com Ele é conhecido nos céus. Número 2. Reposicionamos a nossa vida para a eternidade, em segundo lugar, quando nós renunciamos o mundo. Diga isso comigo, renunciar o mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, você pode dizer isso comigo? Tudo o que há no mundo. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Verso 17, 1, 2, 3. O que faz a vontade de Deus permanece para a eternidade, para sempre. E o apóstolo João, ele está aqui falando para nós sobre os assédios que o mundo apresenta sobre o povo que anda com Jesus. Ele fala sobre cobiça ou desejo dos olhos, ele fala sobre cobiça ou desejo da carne, ele fala sobre a soberba da vida. E o apóstolo João, em outras palavras, está dizendo assim: tudo isso a gente precisa renunciar. A gente precisa abandonar. A renúncia do mundo é o caminho para andarmos no Espírito. Você pode dizer isso para mim? Não tem como andar no Espírito sem a renúncia do mundo. Irmãos, não tem como a gente andar em Espírito se nós ainda não aprendemos a renunciar ao mundo. Se a gente ainda não aprendeu a renunciar ao mundo, a gente não anda no Espírito. Andar no Espírito é reflexo da atitude, é comportamento, é decisão de quem já renunciou o mundo. E quando nós falamos sobre renunciar ao mundo, precisamos ter cuidado com isso aqui. Porque muitas pessoas acham, elas confundem a renúncia do mundo com condenação e julgamento de tudo que há no mundo. E a palavra mundo aqui não se refere a pessoas, se refere ao sistema pecaminoso que herdou a queda de Adão, ficou influenciado pela maldade, pela iniquidade do pecado de Adão. Esse sistema pecaminoso do mundo, é esse que Jesus diz que nós precisamos renunciar. As pessoas nós precisamos amar. Jesus não quer uma igreja, um povo que se relacione com Ele, que saia do mundo. Jesus quer um povo que se relacione com Ele dentro do mundo. Dentro do mundo. E a analogia mais simples que eu já comentei aqui é sobre o sal. Jesus diz que nós somos sal da terra e sal serve para quê? E para ele temperar a carne, ele tem como temperar estando distante da carne? O sal tem que estar em cima da carne. Nós somos a luz do mundo. Tem como a luz iluminar um ambiente que já está iluminado? Não. A luz ilumina na escuridão. Então, luz precisa estar em contato com a escuridão. O sal precisa estar em contato com o ambiente que ele vai salgar. Jesus nunca orou para nos tirar do mundo, mas ele sempre orou para que no mundo nós fôssemos revestidos de autoridade dos céus, para dar um testemunho de poder que o nosso Deus vive e reina para sempre. Abre comigo João capítulo 17. Deixa eu dar um pouco de base bíblica sobre isso. João 17, verso 14. Dei-lhes a tua palavra. E o mundo fez o que com os discípulos que receberam a palavra? O mundo o odiou. Porque eles não são do mundo,
assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que faças o que com eles? Os livre do mal. No mundo, a igreja de Jesus vai ser livre do mal. No mundo, não é fora, porque ele nunca sonhou, ele nunca orou para uma igreja que esteja distante no mundo. Mas ele orou para uma igreja que esteja mergulhada nas demandas, nas necessidades, nas dores da nossa sociedade. Então, Jesus disse: não os tire do mundo, Pai, mas livre-os do mal. Verso 16. 1, 2, 3. Nós não somos do mundo, como do mundo Jesus também não é. Mas por amar o mundo, sabe o que Deus fez? Entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não é do mundo, mas amou o mundo. Que mundo? Pessoas, indivíduos. E nós, como povo de Deus, temos que reposicionar nossa vida para renunciar ao mundo, o sistema, mas ao mesmo tempo amar as pessoas. Em terceiro e último lugar, pessoas que reposicionam a sua vida para a eternidade são pessoas que valorizam a vida eterna. Pessoas que valorizam a vida eterna. E aqui eu quero começar esse ponto trazendo um esclarecimento muito importante. Não tem como você valorizar a vida eterna se você é apegado à sua vida terrena. Eu vou repetir isso com calma para você entender. Não tem como você se apegar à vida eterna se você é apegado à vida terrena. Se você é apegado nos seus projetos. Se você é muito apegado àquilo que você quer fazer. Se você é muito apegado ao reconhecimento que você quer ter. A única maneira de valorizarmos o que é eterno é nos desapegando daquilo que é terreno. Essa é a premissa básica. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 12. Quantos acreditam que Jesus foi enviado de Deus para uma grande obra aqui na terra? Diga amém. Quantos acreditam que Jesus veio com um propósito bem específico? Diga amém. Quantos acreditam que Jesus cumpriu completamente o propósito para o qual ele foi enviado? Diga amém. Amém. Só que Jesus vai nos ensinar que para cumprir o propósito, ele precisou se desapegar da sua vida terrena. Olha o que diz o verso 23 de João 12. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser o quê? Há de ser o quê, irmãos? Eu gosto dessa palavra. A palavra glorificação para alguns é sinônimo de honra. O pastor fulano foi glorificado, foi honrado por Deus. Sabe de que tipo de glorificação Jesus está falando aqui no verso 23? A Nádia, pregando isso recentemente, falou: a glorificação a que Jesus se refere aqui é a morte. Ele está dizendo para os discípulos: o Filho do Homem há de ser morto. Morto. Não há propósito eterno estabelecido na terra se existir resistência à morte aqui. Jesus disse: o Filho do Homem vai ser morto. A palavra glorificado nesse contexto é morte. Verso 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não fazer o quê, gente? Ele fica só. Mas, se ele morre,
Se ele morre. Ah, irmão, se você assumir a decisão de morrer para si mesmo. Quantas coisas vão desatar na sua história. Os propósitos de Deus sobre Jesus só foram realizados aqui na terra porque ele entendia que ele era um grão de trigo, uma semente que precisava cair na terra e morrer. Porque a partir disso ele daria fruto. E isso é tão maravilhoso que no verso seguinte, ele ensina esse princípio de apego à vida terrena, significa deixar em segundo plano a vida eterna. Olha o que ele diz no verso 26. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Você entendeu o que você leu? Não, eu vou te dar uma outra chance que eu acho que você não entendeu. Sabe o que Jesus está dizendo? Se alguém serve ele, segue o exemplo dele. Qual é o exemplo dele? Verso anterior. É grão de trigo caindo na terra e morrendo. Se alguém segue esse exemplo, onde Jesus estiver realizando coisas, onde Jesus estiver realizando propósitos, esse servo, esta serva dele que está disposto a morrer também vai estar. E mais do que isso, essa pessoa vai servir a Deus e vai ser essa palavra honra do Pai. Significa, irmãos, esta pessoa será reconhecida nos céus. Nos céus. Vai ter recompensa na terra, mas vai ser reconhecido primeiramente nos céus. A gente precisa reposicionar a nossa vida para aquilo que é eterno. A mensagem de Jesus é sobre o desapego da vida terrena e a valorização da vida eterna. Só que essa mensagem choca. Diga para a pessoa que está do seu lado, essa mensagem me choca. Irmãos, eu não sei você, mas há 23 anos no cristianismo, essa é a mensagem que mais me choca na Bíblia. O desapego do que é terreno para o apego naquilo que é eterno. Choca. E quando Jesus falou isso pela primeira vez, os discípulos também chocaram. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 16. Deixa eu mostrar isso aqui. Verso 20. Então, Mateus 16, verso 20, isso. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, ele começou a fazer o que, gente? A mostrar que convinha ir para Jerusalém. E, pega essa sequência aí, padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Jesus está falando pela primeira vez aos discípulos que ele veio cumprir um propósito de morrer. Quando ele fala sobre isso, olha a reação dos discípulos, verso 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O Pedro começa a repreender Jesus e dizer: não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Porque o Pedro ainda estava pegado na vida terrena. Você se lembra que Pedro andava com uma espada na bainha? É mais ou menos assim, ele estava dizendo: Jesus, se alguém vier te prender, pode ter certeza, a gente saca a espada aqui. Ninguém vai botar a mão no Senhor não, porque o negócio é o seguinte, está eu e os outros 11 aqui. Ninguém vai botar a mão no Senhor. Porque a versão do Pedro é uma versão de quem está pegado na vida terrena. E Jesus está falando sobre aquilo que é eterno.
Isso foi tão sério que Jesus, no verso 23, ele chega a dizer assim: porém, voltando-se, ele disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Irmão, se eu e você ficarmos apegados às coisas terrenas, a gente nunca vai perceber, nunca vai discernir, nunca vai aceitar as coisas que são de Deus. A gente só vai aceitar aquilo que é dessa dimensão aqui, ó. Aquilo que representa a terra. Só isso a gente vai aprender, vai discernir, vai aceitar. Só que o nosso convite não é para viver nessa esfera. Jesus nos salvou e nos colocou posicionados, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Somos um povo de cima e não de baixo. Agora, para que isso aconteça, diga para a pessoa que está do seu lado: você não deve dar lugar para o diabo. Por que a gente assume uma mentalidade terrena? Porque a gente dá lugar para o diabo, assim como Pedro deu. Simples assim. Ai, pastor, que expressão dura, irmão. Não tem outra aplicação desse texto bíblico. Se você tiver uma outra aplicação, depois você me ensina. Mas não tem outro caminho. Esse texto bíblico é claro. Pedro deu lugar ao diabo por se preocupar só com as coisas terrenas e pouco valorizar as coisas que são eternas. E assim é conosco. Se a gente não observar, não valorizar o que é eterno, nós vamos nos apegar àquilo que é terreno. Eu termino dizendo duas coisas. Número 1, posicionar nossa vida para a eternidade é uma decisão diária, de semear no Espírito. Irmãos, não tem como a gente posicionar a vida para a eternidade se a gente não decidir fazer isso diariamente. Não tem como a gente vir apenas no culto de domingo e na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta você não posicionar sua vida para o que é eterno. Não tem como. Não tem como. Vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Vida cristã é vida diária. Não é uma vez por semana. Se você abre a sua Bíblia uma vez por semana nos domingos, eu preciso dizer que a sua abertura de Bíblia uma vez por semana está atrasando o processo de desenvolvimento das suas raízes. Corre o risco de você ser um cristão muito imaturo, muito dodói, muito ressentido, que se ofende facilmente com tudo e com todos. Se você é alguém que não tem contato íntimo com Jesus diariamente, se você não é intencional diariamente na leitura, na oração, irmãos, a gente não desenvolve as raízes. Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 8, ele disse: porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Qual é a semeadura que a gente escolhe? Lembra disso, a gente escolhe o que a gente planta, mas o que a gente colhe, não tem como escolher. O que nós estamos escolhendo plantar? No Espírito ou na carne? Em segundo lugar, posicionar a vida para a eternidade é uma decisão de perseverantemente, todos os dias, perseverar, insistir nas palavras de Jesus. Quando Jesus estava fazendo um discurso duro, João capítulo 6, a Bíblia disse que muitos discípulos foram embora. Quantos se lembram disso? Muitos discípulos foram embora. E aí alguém disse assim: duro é esse discurso. E aí quando Jesus ouve essa expressão,
ele olha para os 12 e diz assim para eles: e vocês? Vocês também não querem ir? E aí Pedro, o mesmo Pedro que estava em Mateus 16, apegado a uma questão terrena, o mesmo Pedro que estava desvalorizando o propósito eterno da morte de Jesus em Mateus 16, é o mesmo Pedro que em João 6, 67 a 69, ele afirma assim: Senhor, nós não temos para onde ir. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Hoje, talvez nós somos o Pedro de Mateus 16, mas uma abertura para o que Deus está falando, nós podemos nos transformar no Pedro de João 6. Quem você quer ser? Quantos anos da sua vida você acha que você tem pela frente? Porque tem pessoas que acham que são eternas na eternidade, mas aqui na terra, esquece. 70, 80 anos, se chegar. Alguns pouquíssimos aos 100, pouquíssimos, como o vídeo mostrou. Mas o Salomão disse: essa vida que vivemos aqui, essa busca que temos aqui, tudo é vaidade. Qual a sua escolha nessa manhã? Você prefere posicionar a sua vida para o que é terreno? Ou você prefere reposicionar a sua vida para aquilo que é eterno? Se coloque de pé, nós vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pela revelação das Escrituras, que vem com força, com impacto, e que tem o poder de transformar a nossa natureza humana em uma natureza espiritual. É isso que eu te peço que aconteça aqui nessa manhã, Senhor. Que a nossa natureza humana seja transformada. Que a disposição para a morte e renúncia esteja diariamente conosco. Para que a verdadeira natureza, a natureza espiritual, seja ressuscitada, Senhor. Uma natureza nova, transformada, semelhante à natureza de Cristo. Pai, eu te peço que nessa manhã, o poder do Espírito Santo esteja transformando as nossas naturezas, Senhor. Queremos reposicionar nossa vida para aquilo que é eterno. Queremos ajustar os nossos alvos, nossas prioridades, nossos objetivos para aquilo que é eterno, Senhor. Queremos ser o Pedro de João capítulo 6, que disse: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Queremos discernir os propósitos eternos. Queremos discernir os propósitos para a nossa cidade, para a nossa região, para nossas famílias, para a nossa comunidade de fé, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o poder do alto venha sobre nós, que o poder do alto venha sobre a Tua igreja, que uma disposição sobrenatural para a renúncia, para a morte, aconteça nos nossos dias, com a certeza de que somos passageiros, de que somos pessoas que vão viver aqui pouco tempo, Senhor. Nada é nosso, tudo é Teu, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, reveste a Tua igreja dessa convicção, dessa certeza e dessa esperança, Pai. Igreja, se você pode erguer as mãos e agradecer ao Senhor. Agradeça a Ele por Ele falar conosco. Agradeça a Ele pela Sua palavra que é viva e eficaz. Agradeça a Ele porque Ele não desiste e não desistirá de nós. Agradeça a Ele porque Ele está nos chamando a ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo, a termos raízes profundas nisso. Agradeça a Ele.